Sejam bem-vindos ao programa Notáveis Mulheres, do canal Matriz Portuguesa. Vamos discutir o que há para debater e o que há para mudar em Portugal. São umas reflexões para planear a sociedade portuguesa. Para tal, convidei um lote de senhoras portuguesas que dispensam apresentações, cuja notoriedade na sua área profissional é devidamente reconhecida pelos seus pares e que passo a apresentar. Começo por Isabel Neves. Aliás, peço desculpa, Isabel, vamos começar por ordem alfabética. Começo por Aline Galache Hall, de Boiving, que é professora de História da Arte, doutorada em História pela Universidade de Évora, foi deputada municipal em Lisboa entre 2009, 2017 e 2021, é vice-presidente do Partido Popular Monárquico, é comentadora da SIC Notícias e participa no programa Malditas Segundas-Feiras. Isabel Neves, licenciada em Ciências Jurídicas Económicas, mestre em Ciências Jurídico-Comerciais, tem o curso superior de Língua e Cultura Italiana do Instituto de Cultura Italiana em Portugal, é advogada e gera Start Biz Investimentos e Inovação Limitada. É uma empresa que tem por objetivo apoiar novas empresas e projetos com elevado grau de inovação. É também professora convidada do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, preside ao Clube de Business Angels de Lisboa, é mentora e investidora em startups e colabora com várias incubadoras nacionais. É membro do Advisor Board da Women in Tech, em Portugal. Participou como membro do painel de jurados do Shark Tank, Portugal. Lígia Salvani tem 34 anos de magistratura, procuradora da República na área criminal, coordenadora da comarca de Castelo Branco. Minhas senhoras, sejam bem-vindas a este debate sobre o que é necessário mudar em Portugal e também todo este debate será uma perspectiva feminina, contrariamente ao que ainda se pretende veicular e passar a ideia que em Portugal parece que as senhoras não têm qualquer tipo de pensamento sobre a temática. E na primeira meia hora que nós vamos agora falar, sugiro dois tópicos. Vamos começar pela sociedade civil, tendo como talvez um objetivo uma maior participação e cooperação ou outras temáticas. Aline, começo por ti, porque é uma ordem alfabética. Olá, boa tarde, João. Boa tarde às queridas Isabel e Lígia. É um prazer estar aqui convosco e devo já pegar no tema que o João trouxe e queria dar os parabéns ao João por esta iniciativa. Acho que é extremamente importante colocar em diálogo estes temas e ainda por cima junto destas senhoras tão distintas. É uma honra para mim. Bom, falando imediatamente sobre o caso, a questão da sociedade civil, eu penso que as pessoas, no geral, em Portugal, se sentem muito afastadas das questões políticas. Por isso mesmo é que nós temos uma abstenção a rondar os 50%, que é inadmissível numa saudável democracia, o que já demonstra que não temos uma democracia saudável. E eu penso que isto se prende fundamentalmente com a educação. Prende-se com a educação no sentido em que, desde jovens, as crianças deveriam ser alertadas para os seus deveres e, obviamente, os seus direitos como cidadãos. E isto não se tem passado. Eu penso, não sei o que é que as minhas colegas pensam sobre esta situação, mas eu penso que fundamentalmente passa por uma questão de educação. Eu vejo que os jovens estão cada vez mais desprendidos relativamente ao seu futuro, portanto, ao futuro político do país, ao que é que se passa. Eventualmente, nos últimos tempos, talvez devido a uns certos sensacionalismos televisivos, entre outros, vá lá que finalmente se estão a preocupar com a questão do ambiente. Mas eu não posso deixar de lembrar que a questão ambiental e ecológica é debatida e falada desde os anos 70 pelo já saudoso arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. E, portanto, nessa altura, ninguém queria saber do ambiente, ele já alertava para estas questões, ninguém, até gozavam com ele, desculpem a expressão, mas era exatamente isso que acontecia, muitas vezes faziam pouco. Alguns dos políticos que ainda hoje dizem tão bem de Gonçalo Ribeiro Teles e
percebem a importância que ele teve. O que é certo é que na altura não davam importância nenhuma, pelo menos esse legado ele deixou, e os jovens de facto estão mais preocupados com a questão ambiental, mas não passa por mais nada, é só isso. E portanto eu penso que o principal foco problemático da falta de participação da sociedade civil no futuro do país, nos problemas do país, se prende com a educação. Isabel, o que te sugere falar sobre a sociedade civil no que diz respeito à participação e mesmo à cooperação entre as pessoas e as instituições? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, deixem-me cumprimentar a Aline e a Lígia. É um gosto enorme estar aqui convosco num espaço de debate de ideias sobre estas temáticas. E respondendo de imediato à tua questão, eu diria, João, que um dos graves problemas da sociedade portuguesa é a fraquíssima participação da sociedade civil nos problemas que afetam este país. Ainda há muito poucos dias, escrevi na Líder, na revista Líder, o meu artigo foi exatamente sobre isso, sobre a questão da não participação da sociedade civil nos problemas graves e que são estruturais, e de que as pessoas se demitiram completamente de fazer alguma coisa pelo seu país. Nós vivemos numa sociedade em que tudo se pede e em que muito pouco, tudo se pede, tudo queremos que os políticos façam tudo, que deem soluções e que apresentem soluções para os nossos problemas, mas pouco nos chegamos à frente para ajudar a encontrar os caminhos e as soluções para esses problemas. E nós não podemos ter lideranças melhores, não podemos ter melhores líderes se não exigirmos deles e se não formos capazes de apresentar soluções, de abrir caminhos e exigir das pessoas que nos governam. E isso casa com aquilo que a Aline acabou de dizer, que é que as pessoas estão completamente aliadas das questões políticas, da falta de mostram isso na falta de participação e na falta de afluência às urnas nos momentos de eleição. Isso é de facto algo que é extremamente constrangedor e que debilita muito, no meu ponto de vista, a democracia portuguesa. Nós temos que participar muito mais na vida do dia-a-dia, os movimentos da sociedade civil têm que se fazer sentir, e isso tudo tem a ver com aquilo que a Aline acabou de dizer, que é a educação. Nós somos, de facto, um país com um nível de literacia muito baixo, literacia política, literacia financeira. Ainda há poucos dias fomos apontados num estudo como um dos países com uma das mais baixas literacias financeiras, mas nós de facto temos problemas a esse nível, não só a nível de literacia financeira, como a outros níveis de literacia política também. E isso tudo é uma questão de cultura, isso tudo é uma questão de escola. Eu defendo desde há muito que a escola, desde a escola básica, se deviam ensinar muitas coisas, desde, puxando a brasa à minha sardinha, a questão do empreendedorismo e das características de perfil empreendedor, e porque eu defendo que o empreendedorismo não tem a ver só com a parte economicista da questão da criação de empresas, tem a ver com a participação ativa na sociedade. Quando nós temos capacidade de análise, capacidade de crítica, capacidade de saber fazer projetos, nós temos uma maior capacidade de participar ativamente nas várias esferas, e isso implica, obviamente, uma maior participação. Eu dou-te a palavra, porque senão eu não acabo mais de falar sobre esta questão. A Lígia também tem que falar. Mas passando, por exemplo, a Lina Salvani, até porque também na sua perspectiva na justiça, relativamente à sociedade civil, Lígia, quais são os seus pensamentos sobre isto? Não só também relativamente à participação e cooperação, mas também à sua responsabilização. Não estou a ouvi-la. Não estou a ouvi-la. Antes de mais, João, queria lhe agradecer este simpático convite para este encontro.
e queria cumprimentar, portanto, as minhas colegas de painel, a senhora Aline e a Isabel. Muito gosto, é uma honra estar aqui também nesta conversa sobre estes temas que eu acho que são importantíssimos, sobretudo nos tempos que correm. Portanto, em relação à participação e cooperação, como a Aline e a Isabel já disseram, realmente é grave nós termos a noção de que na nossa sociedade há uma fraquíssima participação e o que é um tema que também vem preocupando há muito, e o que eu acho é que realmente o que falta é o exercício da cidadania. E é grave porque vemos, nomeadamente pela abstenção a nível eleitoral, em que, não obstante a luta que houve pelo direito de voto, sobretudo das mulheres, e a conquista que foi hoje em dia podermos votar, termos esse direito, esse sacrossanto direito, até me atrevo a falar nestes termos, e quando vemos que as camadas mais jovens, ao que dizem as estatísticas, são as camadas que mais, as faixas etárias que mais se abstêm a nível de votação. Portanto, isto é algo que me preocupa, e daí eu há muito defender que a cidadania deveria ser uma disciplina obrigatória, que devia fazer obrigatoriamente parte do currículo escolar, começando pelos mais novos, porque, como se diz em bom português, pequenino é que se torce o pino, como se costuma dizer, e portanto, sem dúvida alguma, acho que devia haver essa formação em termos pedagógicos. Não vejo isso acontecer. A escola hoje em dia, no nosso tempo, no meu tempo, que penso que serei um bocado mais velha, portanto, a escola dava a educação e a instrução. Atualmente isso já não acontece, e não estou aqui a fazer nenhuma crítica aos professores, porque os professores são uma das classes que realmente é maltratada em Portugal, e, portanto, face às condições ou à falta de condições que têm para o exercício das suas competências, não se lhes pode exigir muito mais, mas mais grave do que isso é que o que resulta é que hoje em dia as famílias também não dão essa preparação. A educação e a instrução deve começar na família. A escola, portanto, será uma continuação do que aprendemos na família, no seio da família e com a família. E realmente o que se assiste hoje em dia é uma grave crise de valores, e é algo que nos deve incomodar e nos deve conduzir a que realmente apresentemos soluções. A minha solução... Pegando nas suas palavras, em que vai buscar a educação, essa dicotomia da educação que tanto pode ser dividida na escola como na família, ou complementaridade uma da outra, isso leva-nos ao nosso próximo tópico, que é precisamente a educação e cultura. Que, obviamente, com a educação e cultura se obtém o conhecimento e o progresso, que isto é, óbvio, um círculo fechado, que também conduz a uma melhor e mais participante e instruída e letrada, para não ser iletrada, como há pouco a Isabel mencionou, da sociedade civil. Aline, o que te sugere, e por cima, tu também, que como professora já do ensino superior em História da Arte, mas e também, verdadeiramente, o que para ti sugere relativamente para Portugal, o que é preciso mudar, o que é preciso complementar, melhorar relativamente à educação e à tão maltratada cultura? Bom, João, nós ficaríamos aqui a tarde inteira a falar do que era necessário, só nesse tópico. Antes ainda de falar da questão cultural,
e como disseste, eu tenho uma experiência a dar aulas no ensino superior desde 1999, tanto na área da cultura portuguesa como cultura brasileira e principalmente em História da Arte, mas antes de ir aí, ainda puxando um pouco do que é que nós devemos fazer e tem a ver com esta questão de educação e de cultura, é também a questão do voluntariado, que ninguém fala nisto. E quando perguntavas sobre a questão das instituições, como é que pode haver uma interajuda, eu penso que juntamente com um ensino de questões de cidadania, deve estar incluído, para além da questão política, para além da questão cultural, deve-se incutir desde cedo a importância do voluntariado, das pessoas que estão mais desfavorecidas e que nós temos obrigação social, moral e humana de ajudar. E isso não acontece. Agora, puxando para a questão cultural, eu penso que nós estamos a atravessar um momento crítico em Portugal, não só porque a cultura, e já há muitos anos que nem sequer 1% do orçamento de Estado é dado à cultura, não chega a 1%, o que acho que é escandaloso, mas principalmente nós estamos a viver um momento crucial, porque estamos a ser invadidos pela chamada cancel culture, ou seja, um movimento que nasce nos Estados Unidos, como todos nós sabemos, já há muitos anos, e que está a tomar conta de Portugal neste momento. Aliás, a ex-deputada na Assembleia da República, Joacine Catar Moreira, foi uma das primeiras, das grandes personalidades públicas a tentar cancelar a cultura portuguesa, a história de Portugal e descontextualizar, que é o que se está a passar, descontextualizando os momentos, por exemplo, dos descobrimentos e tentar olhar para a história de Portugal e para a cultura portuguesa do ponto de vista da atualidade, com os conceitos que nós temos na atualidade, da maneira como nós encaramos a sociedade. E eu acho que isto está muito errado. Acho que deve-se combater esse tipo de postura e é uma irresponsabilidade, principalmente das pessoas como ela e como outros, enfim, outros agentes políticos e também culturais, é uma irresponsabilidade utilizarem este tipo de via para denegrir a história de Portugal e a nível história universal também. Portanto, eu acho que nós estamos a enfrentar um momento crítico na sociedade, em que, e posso dar até um exemplo, de falar dos descobrimentos apenas na visão esclavagista da sua... É extremamente redutor, é não contextualizar, é a mesma coisa de olharmos para os grandes filósofos, para a filosofia grega, para olhar para a antiga Grécia e apelidá-los todos de pedrastas, porque eles tinham um conceito de ensino de cidadania que envolvia a relação homossexual. E, portanto, é a mesma coisa que dizer que eram pedófilos também, não é? Porque começavam a educar o cidadão desde cedo em todas estas vertentes. E, portanto, nós temos que mostrar à nossa sociedade e mostrar, em particular, aos alunos, contextualizar as situações e alertar para não sermos ou preto ou branco. Há vários tons de cinzento e é isso que nós temos que alertar para um conhecimento abrangente e universal. Só assim é que poderemos enfrentar e abraçar todas as culturas. Isabel, verdadeiramente também para se ser um bom empreendedor, não basta ter, seja ele, como há pouco mencionaste, e muito bem, não só no meio empresarial, seja social, seja cultural, outro que seja. Não basta ter só uma boa ideia, também tem que se ter uma boa base de educação, de formação e também de conhecimento cultural. Porque parece que haja necessário para levar. Desculpa, uma das coisas que eu costumo dizer, houve um tempo em que eu, enquanto investidora, pensava que o sucesso, que era a ideia, o fator-chave do sucesso de um determinado projeto. Depois mudei a minha opinião quando vi
e quando senti na pele como é que uma má equipa consegue destruir uma boa ideia. E hoje, quando eu me decido a investir num projeto qualquer ou numa startup, a minha decisão de investimento recai fundamentalmente nas pessoas, na equipe. Ou eu gosto, e quando eu digo gostar, aqui é muito abrangente, ou eu gosto das pessoas que estão à frente de uma determinada equipe. E quando eu digo gosto, sinto que elas têm conhecimento, envolvência, mas sobretudo conhecem bem o meio económico e social onde se mexem. Porque, além da ideia e da equipe, há uma coisa, o sucesso de um determinado projeto é sobretudo decidido pelo momento, pela oportunidade do lançamento de um determinado projeto. Podes ter uma ideia fenomenal, podes ter uma equipe fenomenal, mas se essa ideia não sair no momento certo, também pode ser um flop, certo? Portanto, as pessoas têm que sentir se o momento é o momento oportuno ou não para um determinado projeto. Isso só se consegue de uma maneira. E eu passo a vida a dizer isso, quer aos meus investidos, quer aos meus mentis, que é um bom empreendedor é aquele que tem que sentir o pulso à economia e à sociedade onde vive. Nós temos que estar extremamente atentos às tendências económicas, sociais e políticas do mundo, porque são essas tendências que determinam mudanças e alterações de comportamentos, mudanças e alterações de comportamentos de consumo, mudanças e alterações na forma como as pessoas se movimentam, vivem, interagem em sociedade. E é impossível seres um bom empreendedor, seres uma startup de sucesso ou teres um projeto de sucesso se não tiveres esse conhecimento. E para isso tens que ter mundo, tens que ter conhecimento daquilo que está a passar aqui e em qualquer parte do planeta, porque hoje vivemos na aldeia global. Lígia, no meio jurídico, no meio da justiça, enfim, também, não só pelos próprios operadores, por ser que assim se pode chamar, da justiça, em todo o espectro, mas também para quem passa, para quem são as pessoas que usufruem e são protegidos pelo meio judicial em Portugal, isto também faz sentido. Não é só conhecer as ferramentas da lei, porque a lei está ao serviço das pessoas e não o contrário, mas é importante também que o fator humano aqui seja sempre tido em conta. Obviamente não é moldar a lei de acordo com cada situação, não é isso que se pretende, mas a educação e a cultura enquanto conhecimento e progresso, por exemplo, aplicada à realidade da justiça, faz sentido? Há alguma coisa que se poderia melhorar ou mudar em Portugal? Não, é evidente que faz sentido, porque até a Constituição diz os tribunais, portanto, administram a justiça em nome do povo, não é? Nome do povo, comunidade, não é? Comunidade, que é essa comunidade que é a destinatária da justiça. Destinatário da justiça e também é essa comunidade também são impostas as leis enquanto conjunto de regras ordenatórias, portanto, do viver em sociedade. E, portanto, como é óbvio, a lei, não obstante dever ser geral e abstrata, é dinâmica no sentido que a lei, até para ser uma lei justa, tem que estar adaptada a cada sociedade, à sociedade onde é aplicada, às necessidades, e tem que ser, antes de mais, aceito também por essa sociedade, não é? Pelo menos por uma expressiva maioria, não é? Que é o que acontece, nomeadamente, com as chamadas, portanto, as constituições, que é a lei fundamental, não é? A lei que na hierarquia das leis é a lei que está no patamar cimeiro, e o que eu digo várias vezes, lá está a Constituição, a lei fundamental, é uma lei que visa proteger pessoas inocentes, pessoas de bem, que têm os seus direitos e querem e têm que ter os seus direitos protegidos. Infelizmente, há uns tempos para cá, a Constituição é utilizada para
proteger quem não merece, ao fim e ao cabo, essa proteção. E, no meu entender. Eu sei que isto é muito contestado, mas acho que é um mau uso da nossa Constituição. Mas voltando atrás, é evidente que é importantíssimo, portanto, que a Justiça, o legislador neste caso, e por isso é que quem faz as leis num sistema como o nosso é a Assembleia da República, onde o povo está representado, não é? Onde a comunidade está representada, e daí ter que se ter o maior cuidado em adequar essas leis às necessidades, portanto, da comunidade. Em relação ao que a Aline disse, queria realmente dar o meu acordo quanto à necessidade do voluntariado. Acho que sim, é importantíssimo. Há bocado, quando estava a falar de cidadania, depois ia saltar precisamente para essa parte do voluntariado, que também concordo plenamente que deveria constar, não há dúvida nenhuma, também dos currículos escolares. Eu, em relação a isso, tenho uma especial apetência, porque desde muito nova comecei a fazer voluntariado e portanto, acho que é essencial. Ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a sentir os problemas dos outros e portanto, acho que é uma coisa importantíssima. Mas, quanto ao tema, já agora, se me permitem também, em relação ao que a Isabel e a Aline disseram, quanto a este tema, o segundo, conhecimento e progresso, é óbvio que o conhecimento e progresso estão numa relação quase causa e efeito, não é? Porque um é gerador do outro e vice-versa, no meu entender. E como é óbvio, para o progresso e dentro do conhecimento, nós não nos podemos abstrair e não podemos fazer tábua rasa do nosso ADN cultural, porque a nossa cultura, ainda que relativamente a temáticas, a fenómenos que hoje em dia não são tão bem vistos, não são tão bem quistos, é óbvio que não podemos passar uma borracha por isso tudo, porque isso tudo, os bons e os maus momentos, fazem parte da identidade de um povo. E por isso é que eu também acho que é de bradar aos céus essas novas posturas, como a da deputada Joacine Catar Moreira, e outros, não é? Nestas iniciativas que têm tido, do PS, não é? desde acabarem, por exemplo, com os jardins, acho que ali para a zona de Jerónimos, em que acho que tinha o escudo, não é? A Aline sabe bem isto, porque foi uma das principais detratoras dessa situação. Exatamente, portanto isto é completamente impensável, porque isto é nós anularmos enquanto povo e mesmo é um ataque à nossa identidade cultural. E um dos primeiros ataques no pós-25 de Abril foi logo a mudança do nome da ponte de Salazar para a ponte 25 de Abril. Não tem nada a ver, se não quer dizer, íamos mudar os nomes, todos os nomes históricos ou de personagens que, na visão atual, portanto, teriam estado envolvidas em situações que agora não são tão bem vistas, íamos, portanto, anular isso e se fôssemos assim, estávamos a equiparar até às iniciativas do Estado Islâmico, que já fizeram atrocidades desse género momentos com séculos de história, não é? Acho que verdadeiramente estamos todos de acordo que, através de uma sociedade civil, e isto porque vamos terminar agora a nossa primeira parte deste debate, para prosseguirmos com outros tópicos, porque verdadeiramente são tópicos que se entrecruzam. Isto é um tecido social que verdadeiramente
que todos eles se interagem aqui vamos chamar os atores, somos nós, a sociedade civil, não só os cidadãos, mas também as instituições. E percebemos que participando, cooperando também, geram o conhecimento e, por sua vez, o progresso, que é isso que todos nós pretendemos. Mas é interessante que aqui nós nunca mencionamos, nunca foi mencionado por vós, algo que é a tónica diária nos nossos órgãos de comunicação social, que é a economia, a economia, a economia. E parece que a economia é o bem último do homem, que é um problema filosófico desde, há pouco a Aline falava dos pais da filosofia. Não, não é. A economia serve o homem. O homem, entenda-se, o ser humano, não é o contrário. Por esse sentido, acho que é um caminho que se está aqui a pensar, em que o denominador comum, que aqui sempre se verificou, é o fator humano, que é verdadeiramente o património humano de cada país, neste caso de Portugal, que esse sim é onde vale mais apostar. Vamos então encerrar aqui a primeira parte deste debate que promete e depois vamos aguardar pela vossa visita para a próxima parte.